quais são os argumentos que a senhora defende para que haja uma redução, seja uma escala 5x2 ou uma escala 4x3? Primeiro, eu acredito que é o inverso. Ao invés de ter o desemprego, vai ter mais condições de empregar pessoas. Porque nós precisamos, inclusive, não só a jornada de trabalho, mas o tempo dedicado ao trabalho, não só a escala de dias, mas a quantidade de horas. E eu vou dar depois um exemplo. Vou fechar essa para poder dar um exemplo do que eu estou fazendo hoje na Câmara em relação a algumas áreas. Os empresários, sempre que se trata de direito do trabalhador, eles sempre foram contrários. E a partir disso, nós fomos lutando para ter acesso aos direitos. Então foi assim, inclusive, quando criou a própria CLT. A CLT ela só foi aprovada porque havia um interesse, né? Havia uma demanda, mas havia um interesse de conquistar lá com Getúlio Vargas a regulamentação para controlar, inclusive, o horário do trabalhador. Foi assim também quando a gente conquistou os direitos previdenciários, que eles diziam que ia haver desemprego. O direito à aposentadoria, o direito ao auxílio maternidade, né? Não só o auxílio, mas também o tempo inclusive dos pais hoje, que é uma conquista. Sim. De ter liberação para ficar com o seu filho, com a sua filha quando nasce. Então, tudo que a gente luta para ampliar direito dos trabalhadores, a classe empresarial vem para cima com ameaça de desemprego. Mas, na prática, se nós formos observar, nós vamos ter mais capacidade de empregar pessoas. Inclusive, se a gente reduzir também o tempo de trabalho. Atualmente, nós temos, vou dar um exemplo de empresas que contratam pessoas para trabalhar na escola, 44 horas semanais, por um salário mínimo, 8 horas diárias. Geralmente são mulheres, muitas daqui de Socorro, de São Cristóvão, da Barra, que vão trabalhar nessas empresas em Aracaju, nas escolas. Essas mulheres, elas trabalham 8 horas cuidando de 15, 20 crianças. Ou então, de menos crianças, mas PCD. Algumas autistas, algumas com deficiência visual, outras com deficiência motora, física. Qual é a condição que esta pessoa tem, no final do dia, de ter alguma, né, serenidade, ou até mesmo de cuidar das crianças no segundo turno? É um trabalho altamente explorador. Sim. Eu estou escrevendo um projeto de lei para regulamentar a diminuição da carga horária dessa trabalhadora, certo? Para 6 horas diárias, porque é o horário que ela consegue ter energia para trabalhar. As mães, os pais não aguentam um filho, muitas vezes autista dentro de casa, ou com outra deficiência que exige paralisia, que exige muita dedicação. Você imagine uma pessoa que dá banho em 15 crianças, que tem que dar comida a 15 crianças, 12, 13, 15, 17, que tem que colocar para dormir, que tem que lavar a roupa quando as crianças, na hora do intervalo do almoço que estão dormindo, elas vão lavar as roupas na escola, porque é tudo isso que elas fazem. Então, a redução da carga horária de trabalho, ela precisa não ter pena do investimento, porque isso é investimento, porque se vê como gasto o direito do trabalhador. O direito do trabalhador é investimento, porque na sociedade capitalista as máquinas têm mais valor do que o ser humano. Então nós passamos por um processo de desumanização, de adoecimento, porque quando a gente adoece, o que é que o empresário faz? Manda embora. Até que você prove, enquanto está trabalhando, que o seu adoecimento é fruto do trabalho exaustivo, os médicos não atestam, porque eles são pagos, inclusive, e orientados para não atestar que você adoeceu por conta do trabalho, para você não ter direito à aposentadoria precoce. Então, ou a gente defende, né, o ser humano para ele viver com dignidade, ou a gente vai cada vez mais reforçar a exploração do trabalho. Hoje a gente vive em várias áreas com trabalho análogo à escravidão e que as pessoas saem sem ter direito a absolutamente nada. A redução da jornada de trabalho, da escala, é o contrário. É criar mais possibilidade de emprego,
com garantia de direito para os trabalhadores. E os empresários vão espernear, mas eu tenho certeza que há um movimento crescente nacional, as pessoas não suportam mais. O que é que está acontecendo? Algumas ou adoecem, ou elas perdem a esperança e vai vender qualquer coisa, se virar, porque não suporta mais aquela carga horária.